E aí, meus amigos, tudo bem? Tudo bem? E aí, beleza? Mais uma vez aqui, né? Dando continuidade à questão dessa parte de genética, vou falar um pouquinho sobre o heredograma, tá? O heredograma, você já tem uma certa noção do que viria a ser esse instrumento, tá? Esse instrumento, aí, no caso, lá no fundamental, seria a árvore genealógica que vocês trabalharam, tá? A ideia é essa, o mecanismo é esse. Só que nesse caso a gente vai abordar taxas genéticas, tá? Ou melhor, a gente vai abordar o genótipo e o fenótipo na sua leitura, na sua compreensão, tá? Aqui eu fiz uma ilustração básica de um tipo que eu vou encontrar, tá? Nessa situação, eu vou perceber que, primeiro fato, eu tenho que aprender a leitura dele, tá? Ele vai ser representado, aqui eu coloquei, como no anterior, as gerações, tá? Ó, geração parental, geração F1, geração F2, que corresponde a cada linha dessa, tá? Então você vai encontrar questões deixando clara essa circunstância, tá? Onde eu identifiquei o quadrado e a bolinha, representa, no caso, quadradinho homens, as bolinhas, as mulheres, tá? Então, a coloração indica que é um indivíduo normal, e a coloração verde, no caso, sem coloração normais, com a coloração verde em destaque, seria um indivíduo albino. Estou usando o albinismo como referência, até mesmo porque é uma condição monohíbrida e simples de compreender, tá? Nessa situação, eu tenho um símbolo aqui de um losango, se não me falha a memória, me desculpe meu professor de matemática, mas, dando continuidade, ele caracteriza por ser indefinido. Como assim indefinido? A criança é indefinida. Por quê? Eu não sei o sexo dessa criança, tá? Como assim não sei o sexo? É um problema? É saúde? Não, apenas eu não sei. Tipo, eu montei essa árvore genealógica, eu sei que ele tem uma criança aqui, mas eu não sei dizer se essa criança é um menino ou menina. Não tem essa informação. Então pode sim acontecer isso em alguns heredogramas, tá? Essa ligação aqui inicial quer dizer que é um casal, tá ok? Então essa ligação aqui inicial, vou botar aqui, ó, quer dizer que é um casal, tá? Então aqui eu estou indicando que aqui é um casal que possivelmente, né, certamente que estamos vendo, eles tiveram filhos, tá? Então aqui, ó, filhos, descendentes, ok? Tá, ó, eles tiveram descendentes, ok? Por sua vez, você pode até encontrar em alguns livros uma situação em que ele vai ter uma dupla ligação, ó. Pode acontecer isso aqui, ó. Quando ele tiver uma dupla ligação, quer dizer que é um casamento consanguíneo, é um casamento consanguíneo, ou seja, é um casamento, por exemplo, de primo com primo, irmãos com irmã, irmão com irmã, coisa do tipo. Ah, isso é nojento, isso é estranho. É, tudo bem. Mas é uma situação que pode acontecer porque períodos medievais ocorriam com frequência essa situação na parte da realeza. Então, devido a essa circunstância, a gente observa essa informação, tá? E, lógico, quando eu falo de animais, pode sim ter essa situação, tá? Pode ter esse cruzamento direto da prole entre ser indivíduos consanguíneos, tá? Então, aqui, feita essa apresentação, o que é que eu tenho que observar? Algumas questões, elas tendem a solicitar, melhor dizendo, né? Elas tendem a solicitar para que o aluno ele faça a leitura do heredograma e possa identificar os possíveis genótipos dos indivíduos a partir da leitura do heredograma. E aí é o que eu vou fazer aqui rapidinho para a gente ter essa compreensão, tá? Primeiro, quando eu for fazer a leitura no heredograma, eu vou identificar logo o indivíduo, tá? No qual tem alguma problemática, uma anomalia, uma variação, tá? Os indivíduos estão expressos aqui. Indivíduo 1, 4 da geração F1, o indivíduo 2 da geração F2. Esses que estão pintados apresentam anomalia, tá? Como eu já sei que o albinismo, aqui ó, o albino, ele é uma situação gerada, por um genótipo azinho, eu já sei essa informação, então eu posso já fazer o quê? Adicionar a informação aqui, ó. Azinho, aqui e aqui. Tá? Eu posso já colocar. Detalhe. John, mas aí você sabe que o albinismo já é assim. E se não vier essa informação, o que é que eu faço? O que é que você faz? Você vai usar da lógica que nós observamos no vídeo anterior, quando eu falei um pouquinho da questão da geração parental, F1 e F2. O que viria a ser? Quando você tem um cruzamento de seres puros, você tem fenótipos diferentes, não é? Você lembra disso? Por exemplo,
da ervilha. Você tinha a amarela e a verde. Então esse cruzamento gerava um indivíduo que potencialmente seria híbrido. Então, nessa linha de raciocínio, você sempre deverá iniciar a leitura do heredograma de baixo para cima, que vai facilitar, porque de baixo para cima você vai construindo a sua informação. Onde, na lógica, você vai lembrar da primeira lei, onde a transmissão dos gametas de forma independente que vai ocorrer, dos gametas, a separação dos gametas. Então eu vou perceber que, se aqui é azinho, azinho, esse indivíduo ele é filho do casal em questão. Onde um azinho tem que vir de onde? Da mãe. E outro azinho do pai. Olha aí, um azinho veio da mãe, da mãe e um do pai. Eu já sei dessa informação por causa dessa criança. Tá? Eu sei por causa dessa criança. E aí você olha, mas Johnny, agora, como é que é o seu genótipo? Tá pintado? Ele tem albinismo? Ele é albino? Não. Ele não está pintado, não tem albinismo. Se ele não tem albinismo, você já sabe que deverá ter qual alelo aqui? Azão. Então, esse casal aqui, você já sabe que esse casal aqui, ele deverá ser heterozigoto. Tá? Eles são heterozigóticos. Ok? Ok? E aí, vamos aqui. Nessa situação, eu percebo que o indivíduo 1 aqui, eu posso saber qual é o genótipo dele? Posso. Observa o pai. Se o pai dele é albino, naturalmente ele tem que herdar um azinho do pai. Ele teve que herdar, ó, que não é o pai dele. Então ele passa para cá. Tá pintado? Não. Então eu adiciono azão. Por que eu boto azão? Porque é um indivíduo normal. Ok? Ok? Vamos para o próximo. Esse indivíduo aqui novamente, ó, mesma linha de raciocínio. Ele tem uma mãe albina, então ele herdou um azinho. Tá pintado? Não. Então adiciono azão. Tá ok? E aí eu vou chegar no ponto agora. O indivíduo 3. Azinho, azinho. Pra cá. Então esse pai aqui, ele tá pintado? Não. Então ele tem um azinho. Se ele não tá pintado, ele tem um azão, azinho. Ele é heterozigoto. Heterozigoto. E aí vamos chegar aqui nesses indivíduos. Da geração parental, o indivíduo 2, que é a mulher. E esse indivíduo aqui. Esses dois indivíduos. É possível, vejam bem aí, esses dois indivíduos, é possível eu determinar o genótipo deles? Com certeza, com exatidão? Façam uma análise. Esse e esse. Lembrando, esse daqui, ele casa, essa mulher, ela vai casar com um homem albino. Tem 2 filhos, um menino e uma menina, ambos são normais, porém são portadores. Levando em consideração isso, eu vou perceber que o azinho dos dois aqui, ó, vieram de quem? Do pai. Então, eu já sei que obrigatoriamente essa mãe aqui ela tem que ter um azão. Mas eu tenho como dizer qual é o outro alelo? Não. Não tenho como dizer. Porque eu não tenho como dizer com exatidão. Quando isso acontece, então eu vou colocar o quê? Azão, tracinho. Ou eu posso até colocar azão, azão ou azão, azinho, deixando as duas possibilidades, tá? E isso pode acontecer, sim, isso é questão de leitura, tá? A leitura do meu heredograma, tá? Do mesmo jeito, essa linha de raciocínio, eu vou ter aqui. Ele não está pintado, mas eu não tenho nada que garanta que ele venha a ser azão, azão ou azinho, azinho. Então, eu posso ter aqui azão, azão ou azão, azinho. As duas possibilidades. Tá? Existem as duas possibilidades. Feito isso, jogando aqui para baixo para a gente ter uma organização melhor. Feito. Coloquei lá no quadro, vamos ver aqui. Identifiquei todos os indivíduos, tá? Como eu já tinha dito, coloquei apenas a sua organização, tá? Nessa situação, eu coloquei uma perguntinha lá para fazer referência a uma questão que temos lá na nossa atividade dessa semana, tá? Seria a questão de probabilidade. Onde eu coloquei que o casal 2 e 3, os indivíduos, tá? Da geração F1. Onde eu pergunto, qual a probabilidade de terem 2 crianças albinas, tá? 2 crianças albinas. Quando eu vejo isso, o que é que vai acontecer? O meu cruzamento aqui em questão é do casal 2 e 3. Então aqui, ó, 2 e 3. Então azão, azinho, tá aqui, ó. Esse é o genótipo que eu vou fazer o cruzamento. Como eu acredito que vocês já estão feras, já sabem de qual é salteado, eu vou fazer aqui direto, tá? Homem, mulher, que pequenininho
pequenininho, tal, pra gente só poder ter a noção, tá? Onde eu separo, ó, separei os alelos, faço o cruzamento agora, relacionando, tá? Lembrando, aqui estou apenas para reforçar, porque eu estou reforçando essa situação, porque lá no anterior vídeo, você já entendeu que quando eu tenho essa situação de heterozigóticos, seres heterozigóticos, eu vou ter a proporção 1 para 2 para 1 ou 3 para 1, quando eu faço a leitura do genotipo ou do fenotipo, ok? Beleza? Então aqui, ó, percebam, ele quer saber qual é a probabilidade de duas crianças albinas. Primeiro eu vou observar qual a probabilidade dela ser albina. Uma possibilidade em 4. Então 1 sobre 4. Ok? Percebam, se é 1 sobre 4 é para uma criança. Aqui ele está me dando uma ordem, está dizendo quantas crianças são? 2. Quando isso acontece, que eu faço uma determinação, isso eu chamo de regra do I. Se eu estou determinando a situação, eu estou dizendo que são 2 crianças albinas. Eu estou determinando. Então eu vou pegar 1 sobre 4, tá? Vezes 1 sobre 4. Cada número desse aqui, ele vem representando a probabilidade de uma das crianças, tá? Feito isso aqui, eu vou ter 1 sobre 32. Ou seja, nessa situação, 1 sobre 32 quer dizer o quê, John? O que quer dizer? Em 32 tentativas, eu vou ter a possibilidade de ter, em 32 tentativas, eu vou ter a possibilidade de ter 2 crianças albinas. Eu estou determinando que eu tenho que ter 2 crianças albinas. Não é 1, não é 3, não é 4. Eu estou dizendo que eu tenho que ter 2 crianças albinas. Eu tenho que ter, tá? Nessa situação. Determinei. Então, nessa situação. Se porventura eu viesse a perguntar qual a probabilidade de ter uma criança albina do sexo feminino, tá? Uma criança albina do sexo feminino. O que é que eu ia observar? 1,1 sobre 4 refere-se a quem? Ao albinismo. 1 sobre 2 refere-se o quê? Sobre quem? Fala de quem? Da menina. Se é menina, então 1 sobre 2. 50% para cada, né? Nessa situação, eu vou ter 1 sobre 8. 1 oitavo. Tá? Essa situação está referindo-se a criança, no caso, mulher, uma menina albina. Tá? Se eu dissesse, John, e se fosse 2 meninas albinas? O que é que eu ia fazer aqui? Nessa situação, qual seria o resultado? Eu ia pegar 1 oitavo vezes 1 oitavo. Por que 1 oitavo? 1 oitavo é a probabilidade de uma menina de ser uma menina albina. Se eu boto 2 vezes, eu estou dizendo que são 2 meninas. Tá? Nessa condição, nessa situação, 1 oitavo vezes 1 oitavo, eu teria 1 sobre 64 possibilidades. Ok? Acredito que deu para entender. Espero, melhor dizendo, né? Tendo dúvida, já sabem, manda mensagem no meu privado, no WhatsApp, ou pelo Google Sala de Aula. Abraço a todos, e aí vamos estar sempre lançando videozinhos curtinhos, tá? Às vezes eu me empolgo, já me conhece. Tchau, tchau, meus amigos. Professor John Moreira.